Olá, eu sou Ivan Lima e hoje eu vou falar de um assunto que eu sei que você gosta muito. Afinal de contas, quem é que não se interessa por um segredo, hein? Nada mais emocionante do que saber de algo que outras pessoas não sabem, não é mesmo? Em um nível individual, o segredo faz parte de nossa personalidade, até porque não é tudo que nós revelamos para os outros, não é? Enquanto isso, no âmbito coletivo, o segredo pode unir pessoas e provocar intrigas. Ele vem sempre acompanhado de proibições e do desejo por sua revelação. Não é por acaso que as sociedades secretas provocam tanta curiosidade. Sabendo disso, decidi falar um pouco sobre 10 grupos secretos que são muito comentados na internet. Um desses é a Unificação ou Morte, mais conhecido como Mão Negra, que não é exatamente uma sociedade secreta, mas sim um grupo separatista da Sérvia, que existiu na primeira década do século XX. No dia 28 de junho de 1914, um atentado terrorista em Sarajevo assassinou o herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. O assassino era integrante de uma milícia armada ligada ao Mão Negra. Você deve se lembrar que esse acontecimento histórico representou o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. O que você não sabe ou não deve se lembrar é que o Mão Negra é considerado o primeiro grupo terrorista da história. A organização se formou no ano de 1910, inspirada no Risorgimento italiano, um movimento pela unificação do país no século XIX. O objetivo do Mão Negra era separar a região dos Balcãs do Império Austro-Húngaro e assim promover a unificação dos povos eslavos. Após o julgamento, prisão e morte de seus membros, o Mão Negra foi extinto no ano de 1917. Outro grupo de caráter paramilitar e repleto de mistérios é a empresa privada Blackwater. Apesar de não ser uma sociedade secreta, o grupo entrou para a lista por suas ações questionáveis. Além de fornecer soldados para o exército norte-americano, o Blackwater não seguia as mesmas regras que as Forças Armadas. Fundado em 1997 por Erik Prince, com o objetivo de desenvolver equipamentos e serviços militares, a empresa recebeu esse nome por causa das águas subterrâneas e escuras nas proximidades da sua sede, na Carolina do Norte. Além de tecnologias e equipamentos, a empresa passou a fornecer soldados para o exército americano, que, por formarem uma equipe privada, não se submetiam às leis militares. A empresa foi acusada de diversas violações aos direitos humanos durante as invasões ao Iraque pelos Estados Unidos. Em 2010, a Blackwater foi vendida para um grupo de investimentos financeiros e passou a se chamar Academy, que oferece os mesmos serviços, mas agora em escala global. O próximo grupo é a Sociedade Secreta Crânio e Ossos, que foi fundada durante o século XIX por estudantes da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Os membros do grupo são homens brancos, protestantes e de famílias ricas. Essa sociedade secreta possui um ritual de iniciação bem curioso, em que o novato fica completamente nu e se deita no caixão, enquanto isso os membros veteranos do grupo ficam em volta. O iniciado precisa contar seus desejos sexuais e seus segredos mais íntimos. A ideia da cerimônia é unir o grupo por meio da cumplicidade. Ao conhecer as confissões e pecados de todos, os jovens estariam ligados a essa sociedade. Mesmo adultos e já formados, os membros costumam se encontrar anualmente em uma ilha comprada por eles. Deu para perceber que só faz parte dessa sociedade
quem tem realmente muito dinheiro, não é mesmo? Alguns jornalistas acreditam que a influência social seja o principal objetivo do grupo. Para você ter uma ideia, quem já integrou o Crânio e Ossos foram nada mais, nada menos que 3 presidentes americanos: William Taft, George Bush pai e George Bush filho. Diferente do grupo Crânio e Ossos, esse você já deve ter ouvido falar. É a maçonaria, uma das sociedades secretas que mais despertam curiosidade. Tudo começou como uma comunidade profissional. Na Idade Média, a maçonaria era formada por um grupo de construtores que forneciam matéria-prima e que trabalhavam na construção de catedrais, castelos e muralhas. Durante os séculos 17 e 18, o grupo começou a realizar rituais, criar símbolos e elaborar alguns entendimentos particulares sobre o mundo. Atualmente, a maçonaria está presente em diversos países, inclusive no Brasil, claro. Você já deve ter visto na cidade onde você mora alguma loja maçônica, pois é esse o lugar onde o grupo se organiza e se reúne. Apesar de existirem algumas regras diferentes entre essas lojas, o grupo forma uma fraternidade entre seus membros. Mesmo que se utilizem de alguns símbolos cristãos, como a Bíblia, os maçons podem pertencer a religiões diferentes. Ao contrário do que muitos pensam, a maçonaria não é uma religião, apesar de se basear em fundamentos morais e religiosos. O grupo costuma fazer trabalhos filantrópicos, possui hierarquias que são divididas em 3 graus iniciais: o aprendiz, o companheiro e o mestre. Depois de mestre, o maçom pode percorrer ainda 30 graus na hierarquia. As reuniões e os rituais do grupo são realizados em segredo e o acesso só é permitido aos maçons. Mesmo entre eles, há uma diferença de acesso às informações do grupo, uma vez que cada grau dá o direito a acessar certo tipo de conhecimento. Outro elemento intrigante é a utilização de símbolos que remetem às suas origens de construtores, como o esquadro, a pedra, o compasso e o martelo. Outra sociedade secreta que ficou muito conhecida é a Ordem Rosa Cruz. Essa é uma das ordens esotéricas mais antigas e que influenciou a criação de vários grupos e filosofias místicas pelo mundo. Um dos seus princípios é que a prática de suas técnicas rituais levam ao despertar da consciência objetiva, do subconsciente e da relação de cada ser com o todo. De acordo com as histórias sobre a origem da ordem, o seu fundador foi o monge Christian Rosenkreuz, que depois de ter viajado pelo Oriente Médio e pela África, teria conhecido segredos ocultos e decidido fundar a ordem. Como não existem provas da existência do monge, muitos acreditam que o criador da ordem foi o teólogo alemão Johann Valentin André. Ele foi o autor dos livros que contam as histórias míticas sobre as viagens do Rosenkreuz, que simboliza a fundação da ordem. O Ordo Templi Orientis é outro grupo que se baseia no ocultismo e seus princípios filosóficos foram muito difundidos durante a década de 1960 entre os adeptos da contracultura. No período conflituoso da Guerra Fria, a contracultura nasceu como um movimento cultural que pregava a liberdade e protestava contra a violência. Em contraposição à racionalidade moderna, um grupo de jovens se apegou ao misticismo e às experiências individuais e subjetivas. Apesar de sua influência entre a juventude nos anos 60, a ordem é bem mais antiga. O grupo estava ligado à maçonaria, mas no ano de 1895, o químico austríaco Karl Kellner fundou a Ordem Templi Orientis, depois de pesquisar assuntos relacionados ao ocultismo e ao misticismo. Kellner concluiu ter encontrado uma chave explicativa para os mistérios da natureza e para o significado da simbologia maçom. Com a influência do poeta e escritor Aleister Crowley,
a ordem desenvolveu algumas teorias filosóficas famosas, como a doutrina da nova era. De acordo com essa crença, cada era ou geração é caracterizada por uma fórmula mágica, composta por axiomas e símbolos. Cada era se relaciona com a capacidade de compreensão sobre si mesmo e sobre o universo. A outra base doutrinária é a telema. Essa palavra é de origem grega e pode ser traduzida como vontade ou desejo. A base dessa filosofia é de que seus membros precisam encontrar sua verdadeira vontade ou seu objetivo no mundo. Os seus preceitos foram escritos por Crowley no Livro da Lei. Segundo o autor da obra, o livro foi escrito a partir das revelações da entidade Aivaz, que se comunicava com ele. No Brasil, um dos seguidores da doutrina telêmica foi Raul Seixas. Você deve se lembrar da música do artista intitulada Sociedade Alternativa, em que o cantor diz: "Faze o que tu queres, pois é tudo da lei". Ainda sobre ordens e grupos ocultistas, você precisa conhecer a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Com certeza você já ouviu falar de um dos seus ilustres integrantes, Bram Stoker, o escritor irlandês de Drácula, o romance de terror gótico mais famoso da história. A Ordem da Aurora Dourada surgiu no ano de 1880 na Inglaterra e é considerada um marco no renascimento do ocultismo ocidental. Depois das revoluções científicas e industriais, o ocultismo e o misticismo perderam parte do seu poder de influência entre as pessoas. Porém, no final do século XIX e início do século XX, diversos grupos surgiram a partir da união de várias correntes místicas. A Ordem Aurora Dourada reuniu uma série de conhecimentos desconexos e de origens diferentes, como as religiões egípcias e a Cabala. O grupo criou novos rituais e influências dentro das filosofias ocultistas. Além do templo de Isis Urânia, na Inglaterra, a ordem construiu mais 7 templos, alguns na França e nos Estados Unidos. Apesar de não existir mais, a Aurora Dourada influenciou a criação de diversos grupos místicos pelo mundo. Bom, fugindo um pouco dos grupos esotéricos, eu não poderia falar de sociedade secreta sem falar da Ordem dos Cavaleiros Templários, também conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Ela existiu durante o período medieval, entre os anos de 1118 e 1312. O objetivo do grupo era proteger cristãos em peregrinação a Jerusalém. Os integrantes faziam voto de pobreza, de obediência e de castidade. Apesar de receberem o nome de cavaleiros, pessoas de outras camadas sociais faziam parte da ordem. Soldados de infantaria, padres, trabalhadores e até algumas mulheres. Mesmo com o voto de pobreza dos integrantes, a ordem possuía muitas propriedades. Uma curiosidade é que, como os mosteiros eram muito seguros, eles costumavam guardar riquezas de algumas pessoas e até faziam empréstimos. Algumas lendas e obras literárias costumam falar dos templários como guardiões de objetos sagrados, como o Santo Graal. De acordo com as lendas, esse é o cálice que foi usado por Jesus Cristo na Santa Ceia e que depois foi usado para colher seu sangue durante a crucificação. Mais famoso do que os templários, só mesmo os Illuminatis, não é mesmo? O termo Illuminati, tipos de teorias da conspiração. Entre os anos de 1776 e 1785, o grupo se inspirou nos ideais do movimento filosófico iluminista. O seu fundador foi Adame Weishaupt, um professor de direito. A busca por aí, quando a Baviera proibiu a criação de qualquer grupo ou sociedade sem a autorização prévia da lei. Por que ainda hoje muitas pessoas falam sobre os Illuminatis e atribuem a eles vários tipos de conspirações? Isso ocorre porque no ano de 1797, o padre jesuíta
Augustin Barrel acusou sociedades secretas como os Illuminatis de terem liderado a Revolução Francesa. Depois disso, em 1798, o presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, escreveu uma carta dizendo que a ameaça dos Illuminatis tinha sido evitada. Essa declaração aumentou as suspeitas e suposições sobre a continuidade da ordem. Bom, de certa forma, essas suposições nunca desapareceram completamente. E para finalizar, vou contar algumas coisas sobre um dos grupos religiosos mais controversos. Estou falando da Opus Dei. Ela não é bem uma sociedade secreta, mas sim um grupo ligado à Igreja Católica que se baseia no trabalho missionário. O nome Opus Dei vem do latim e significa obra de Deus, baseado na ideia de que todas as pessoas podem buscar a santidade. Criado no ano de 1928, o grupo ainda existe e no ano de 2018 contava com 90 mil membros em 68 países. No Brasil, o grupo foi organizado no ano de 1957 e atualmente existem 38 centros de formação da ordem espalhados pelo país. A Opus Dei ficou conhecida depois das críticas e declarações de ex-integrantes publicadas em livros e na imprensa. Em seus depoimentos, algumas pessoas relataram atividades de autoflagelação e de restrições extremas, como, por exemplo, a utilização de um pijama anti-masturbação. Com esse breve relato sobre a Opus Dei, encerro essa conversa sobre sociedades e grupos secretos. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!